Bom, gente, continuando essa parte dos casos especiais de concordância nominal, como eu já introduzi para vocês, não são muitos casos, mas dá para a gente estar sabendo direitinho como a gente aplica esses casos nas frases. Né? Por exemplo, no primeiro caso que tem é o do obrigado, do kit, do anexo, do incluso, do próprio e do nenhum. Gente, esses casos também tem na apostila de vocês, certo? E eu espero que vocês estejam acompanhando também pela apostila de vocês. E que tem todos os exemplos lá, e dá para vocês estudarem direitinho e saber como funciona. Então, tem uma observação que diz, em anexo é a expressão invariável, ou seja, eu já expliquei para vocês o que é invariável, é uma coisa que não muda, ela permanece da mesma forma sempre. Os outros determinantes concordam com o termo a que se refere, ou seja, como o anexo está incluso a esse caso especial, né, de concordância nominal, que é o caso do obrigado, do kit, do incluso, do próprio e do nenhum, o anexo ele é uma palavra invariável, ou seja, o em anexo ele não vai mudar, ele vai continuar sempre dessa forma em todas as frases que vocês forem ver. Agora, as outras palavras, obrigado, kit, incluso, próprio nenhum, elas vão o quê? Concordar com o tema a que elas se referem. Assim como tem os exemplos na apostila de vocês. Por exemplo, eu peguei o exemplo do muito obrigada, disse ela. Por que é muito obrigada? Porque obrigada está concordando com ela, que é o substantivo, certo? Enfim, estava Kit com o banco, ou seja, enfim, a pessoa estava Kit com o banco. Ele estava Kit, né? Porque se ele fica meio que subentendido na frase. Então, vocês estão percebendo que está concordando com o termo a que se referem. Então, essas palavras elas têm que concordar com o termo a que elas se referem. Segue anexa à fotografia, ou seja, anexa tá concordando com fotografia. Vão inclusos os documentos. Por que inclusos? Porque são os documentos, ou seja, está concordando também com o termo a qual incluso se refere, que é documentos. Eu própria pinto o meu cabelo, ou seja, eu própria, né? Eu, menina, própria, então vai ser própria, pinto o meu cabelo. Vocês não são nenhuns coitados. Por que nenhuns? Porque tá concordando com o termo coitados. As certidões seguirão em anexo, como eu havia explicado para vocês no começo. O em anexo, ele fica o quê? Invariável, ele não muda, ele sempre vai ser isso na frase, sempre vai ser assim na frase, a não seja que ele esteja o quê? Concordando com a palavra que ele se refere, que ele determina, né? No caso. Mas, nesse caso desse exemplo, fica assim, não muda, é invariável. Aí foi o quê? O primeiro caso especial que eu expliquei para vocês da concordância nominal, que foram o caso dessas palavras, né? Obrigado, kit, anexo, incluso, próprio, nenhum. Agora a gente vai para o segundo caso, que é o mesmo, o só, o meio, o bastante, o longe, o barato e o caro. São essas palavras também. Ou seja, funcionando como advérbio, essas palavras são invariáveis. Uma coisa também que eu já havia explicado para vocês em sala de aula aqui, quando é o advérbio ele não varia, ele se torna uma classe gramatical invariável. Agora, como adjetivos, essas palavras elas vão o quê? Variar, mas elas vão o quê? Concordar com o tema que se referem também. Por exemplo, os políticos estipularam mesmo seus próprios salários, ou seja, esse mesmo, ele está concordando com quem? Os políticos, né? Os políticos estipularam mesmo seus próprios salários. Então, tá mesmo por quê? Porque mesmo está concordando com o tema que ele se refere. Então, fica dessa mesma forma a palavra. Por quê? Porque nesse caso também, ela está como um advérbio, ou seja, vai ficar invariável, não vai mudar. Agora, embaixo, né, esse exemplo está na apostila de vocês, tem o mesmo exemplo, só que de outra forma, como adjetivo, aí ele vai variar. Os políticos mesmos estipulam seus próprios salários, ou seja, eles mesmos, agora eles mesmos aí já é um adjetivo, ele já pode variar, já pode concordar com o tema que ele se refere. Agora na primeira frase não, ele é um advérbio e ele não varia, ele fica invariável. Certo, gente? Espero que estejam entendendo basicamente como funciona a concordância nominal nas frases. Aí foi o segundo caso, né? O segundo caso especial da concordância nominal.
dessas outras palavras também. Agora vamos para o terceiro, que é o caso das palavras menos, alerta e abaixo. Essas três palavras, gente, são invariáveis, ou seja, elas não vão mudar de forma nenhuma em nenhuma frase. Elas vão continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Ou seja, por exemplo, como tem na apostila de vocês, houve menos abstenções neste ano. Houve menos, o menos ele não muda, ele fica invariável. Os seguranças estavam alerta, ou seja, alerta também está uma palavra invariável, ela não muda na frase. As abaixo assinadas reivindicam aumento de salário. Também o abaixo ele não muda, ele se torna invariável. Então, menos, alerta e abaixo são palavras invariáveis, ou seja, palavras que não mudam na frase, de acordo com a concordância nominal, nesse terceiro caso. Agora vamos para o quarto caso, que é o caso das palavras é proibido, é necessário, é permitido, é bom. Essas expressões irão depender do uso do artigo. Por exemplo, se não vier determinado o verbo e o adjetivo, certo? E o artigo, se o sujeito vier determinado por artigo, pronome adjetivo, o verbo como adjetivo concordam com ele. Assim como tem na apostila de vocês. Eu vou dar um exemplo para explicar melhor sobre essas palavras, né? É proibida a entrada. Por que é proibida a entrada? Porque o artigo, ele vem antes do substantivo. E quando o artigo vier antes do substantivo, vai ser proibida. Porque proibida tem que combinar com entrada. Então, é proibida a entrada. E tem um artigo que está determinando esse substantivo. Então, vai ficar o quê? Proibida, porque tem que concordar com o substantivo. Tem o mesmo exemplo embaixo, só que de outra forma. É proibido saídas durante a aula, ou seja, porque é proibido saídas durante a aula? Porque saídas não está sendo determinada por um artigo, entenderam? Então, é proibido, porque não tem um artigo para determinar. Agora, no exemplo acima, tem um artigo, então a gente tem que concordar com o termo a que se refere. Por isso que ficou é proibida a entrada, certo? Agora, vamos para o quinto caso da concordância nominal, que é o mais possível e o menos possível, que se diz o seguinte: a palavra possível concorda com o artigo que inicia a expressão. Ou seja, exemplo, quero um carro o mais barato possível, usava ternos os mais caros possíveis. Então, a gente percebe, não é isso? Que na primeira frase, quero um carro o mais barato possível, porque é o carro. E na segunda, usava ternos os mais caros possíveis. Por que fica os mais caros possíveis? Porque são os ternos. Então, essas palavrinhas também, elas têm que combinar com o substantivo a que elas se referem. Certo, gente? Então, esses foram 5 casos da concordância nominal, os casos especiais. Espero que vocês tenham entendido, né, até aqui esse assunto. Eu esperei resumir igual a apostila de vocês. Espero que entendam. Qualquer dúvida, me procurem, que eu explico direitinho para vocês, certo? Nas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Espero que gostem, que aprendam e que foquem, que estudem. E, para terminar o assunto, eu quero que vocês respondam as páginas, né, que se dizem em relação ao assunto, concordância nominal, para a gente estar debatendo também essas questões, certo? Obrigada, gente. E eu espero que fique tudo bem com vocês e que isso tudo passe, que a gente volte a se encontrar, né, se for possível, nas nossas aulas. Beijo, tchau, tchau.